Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. É um prazer iniciar mais um culto ao nosso Deus. Hoje eu tenho o privilégio de ter aqui a companhia da minha amada esposa, vai estar aqui nos auxiliando, Amém. Nos dando todo o apoio. E eu queria que você abrisse seu coração, porque Deus vai falar poderosamente com você. Abra o teu coração também para adorá-lo em espírito e em verdade. No momento dos cânticos, vai passar a letra aí para você acompanhar. Então faça um esforço, se dedique, culto é trabalho. Então trabalhe na obra do Senhor, mesmo aí dentro da sua casa. Aonde você estiver, esteja assistindo aí na televisão ou no celular, derrame o seu coração na presença de Deus e o adore em espírito e em verdade. Passa a palavra à minha esposa que vai dar uma saudação para todos vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou aqui juntamente com meu esposo Samuel, dando um apoio para ele através desta palavra, que o Senhor fale mesmo ao coração de cada um de vocês. Amém? Amém. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar
dormindo no meu leito, em sonho encantador. Um dia eu vi Jerusalém, o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio a seu cantar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Crei, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei. Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 31. Eu vou ler na tradução NVI, vai aparecer aí na tela para você. Diz assim: Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Até aqui. O tema da mensagem de hoje é pastores covardes. Até porque tenho escutado bastante isso, né? Tenho visto muitas pessoas aí postarem nas suas redes sociais sobre os pastores que não se posicionam em favor da abertura dos templos religiosos e acabam chamando esses pastores de covardes,
mas nós vamos ver na palavra de Deus quem Deus chama de covarde, quem Deus chama de desonesto, de mentiroso, de irresponsáveis, enfim, tantos adjetivos, né? Então vamos orar em nome de Jesus e depois nós vamos expor de uma maneira mais clara a palavra de Deus. Amém. Pai Celestial, na Tua presença, Senhor, Sim, Senhor. entramos humildemente pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, o corpo de Jesus. Sim, Senhor. Com temor e tremor, Senhor, reconhecemos que somos pecadores. Miseráveis somos por sermos pecadores, Senhor. Somos merecedores da ira. Se o Senhor descarregasse a sua ira agora mesmo em nós, o Senhor continuaria sendo justo, porque somos pecadores. Mas sabemos que pela Tua graça nós fomos salvos. Pela Tua graça o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte e nos deu a libertação de toda condenação que era contra nós. Hoje nós temos, Senhor, ó Pai, o direito de sermos chamados Teus filhos. Nós que estávamos longe, agora fomos aproximados de Ti. Sim, Senhor. E na Tua presença, Senhor, nós Te glorificamos, Te exaltamos. Declaramos que és santo, 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 e não há outro além de Ti. Só o Senhor é Deus. Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica com Teu sangue mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu clamo, Senhor, que a Tua presença, que a Tua glória encha não apenas as nossas vidas, eu e a minha esposa, mas que a Tua glória, Senhor, encha cada pessoa que está nos ouvindo ou nos assistindo agora. Que a Tua presença, Senhor, possa entrar em cada lar, em cada coração, Senhor, trazendo vida, trazendo refrigério, transformação, libertação e salvação para aqueles que ainda não têm, não receberam a salvação. É o que eu te peço, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Não nos deixe, Senhor, confundidos, Senhor. Senhor, ó Pai, todos nós somos ovelhas do Teu aprisco, e queremos ouvir atentamente a Tua voz e Te seguir. Não queremos seguir a voz dos estranhos, não, nós queremos seguir a Tua voz, a Tua voz. Fala conosco através da Tua palavra, que todos os demônios que querem, Senhor, roubar a mensagem, distrair a mente, Senhor, de cada pessoa que está ouvindo ou assistindo, que esses demônios caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Somente o Espírito Santo tem a liberdade para agir, para se manifestar e para falar com cada um de nós. É a minha oração em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Jeremias, então, ele está aqui dando uma palavra dura, né? Falando sobre alguns profetas que estavam profetizando seus próprios sonhos, suas próprias visões pessoais e particulares. Lembrando que Jeremias era um profeta do Senhor, um legítimo, um verdadeiro profeta, que não recuava, que não era covarde, que falava aquilo que precisava ser falado. E ele estava cercado de muitos outros profetas que só falavam aquilo que o povo queria ouvir. Só viviam para querer agradar os reis que viviam na época deles. Então, Jeremias, para tentar alertar o povo, é claro que eu tenho consciência que da mesma forma como muitos não ouviram o profeta Jeremias, acharam que ele é um louco, assim muitos também continuam achando que os profetas, os pregadores que estão mais interessados em pregar o evangelho do que agradar as pessoas, da mesma forma nem todos vão ouvir. Mas eu creio que você é alguém que está atento à voz do Espírito Santo de Deus. E vai ouvir, não apenas ouvir, mas colocar em prática tudo aquilo que vai aprender. Glória a Deus. Então Jeremias, ele diz o seguinte: sim, declara o Senhor, na verdade é Deus, né? O próprio Senhor falando pela boca de Jeremias. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com suas próprias línguas declaram oráculos ou declaram visões, revelações. Sim, no versículo 32, sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos. Declara o Senhor, eles os relatam com suas mentiras irresponsáveis. E com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Então, meus irmãos, como eu falei já na introdução desta mensagem, eu tenho visto aí muita polarização, muita discussão, muita dúvida em relação à postura das igrejas diante da pandemia e diante dos decretos que têm sido estabelecidos.
ora proíbem a abertura de templos religiosos, ora abrem. A gente sabe que tem muita política envolvida nisso, então muitos que querem fechar para tentar proteger a população como um todo, e muitos que querem abrir, às vezes, tem como uma única motivação ganhar voto, está querendo ganhar voto dos evangélicos ou dos católicos. Então, não acreditem em tudo aquilo que prometem para você, ou que oferecem para você como se fosse um presente, sem nenhum interesse. Muitas vezes é com puro interesse. E você vê tantos homens aí que se declaram profetas, pastores, homens que se dizem homens de Deus, defendendo de todas as formas que tem que abrir a qualquer custo os templos. Mesmo que a pandemia esteja crescendo, mesmo que o vírus continue matando pessoas, muitos têm declarado de maneira irresponsável e mentirosa que esse vírus não vai atingir aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que buscam o Senhor estão completamente protegidos. Deus vai guardar. É uma ignorância. São profetas mentirosos, são pastores. Esses sim são os verdadeiros covardes. Então você percebe que eles mesmos têm enganado muitas pessoas do povo de Deus, dizendo que covarde são aqueles que querem manter os templos religiosos fechados. Covardes são aqueles que são a favor do fique em casa, do distanciamento social. Eu sou a favor, meu irmão, que se você precisar trabalhar para sobreviver, que você vá e tome todos os cuidados. Agora, ir até um templo religioso, eu gosto de estar junto com os irmãos, de poder abraçar, de poder cumprimentar. É muito bom. Não é? Não é bom a gente estar ali tudo junto? A gente sente falta, Sim. Eu sinto muita falta dos cultos, muita falta dos irmãos, estar ali em comunhão com os irmãos na igreja, né? Eu e minha esposa, a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Ela me fala bastante, né? Que sente falta, eu também sinto falta. Então, eu sou a favor de que, de fato, a igreja se reúna, a igreja congregue, como diz lá em Hebreus, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, mas, pelo contrário, que a gente se reúna para cada um estar fortalecendo uns aos outros, ajudando, edificando uns aos outros. Então, a Bíblia fala sobre a necessidade de se reunir, de congregar. Agora, a Bíblia não fala, principalmente no Novo Testamento, que é o que se aplica à nossa realidade, aos nossos tempos, a Bíblia não fala que nós temos que obrigatoriamente se reunir dentro de um templo. Isso era um costume do Antigo Testamento, de uma outra religião chamada judaísmo. Esse era um costume deles, de se reunir no templo. O templo para eles era sagrado. E não era só o templo, não. Para eles o templo não podia ser em qualquer lugar, tinha que ser em Jerusalém, porque Jerusalém também era cidade santa, cidade sagrada, não é? Então, para eles também não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser judeu. O judeu era o povo santo, exclusivo, escolhido por Deus. Mas hoje nós sabemos que não existe mais cidade santa, não existe mais templo que é santo, não existe mais um povo único que pertence ao Senhor, no sentido de uma nação, apenas uma nação, não. Hoje o Senhor tem um povo exclusivo, um povo santo eleito, mas são todas as pessoas de todas as nações, povos, línguas, em qualquer país nesse planeta, aonde estiver alguém que crê no Senhor Jesus, essa pessoa faz parte do povo de Deus. Também é povo santo, também é povo escolhido, exclusivo de Deus. Então, nós vemos Jesus ali ensinando a mulher samaritana no poço de Jacó. Ela vem com aquela preocupação religiosa, né? Os judeus adoram em Jerusalém, nós adoramos nesse monte. Qual é o lugar certo de se adorar? Jesus falou, está chegando a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem no monte e nem no templo em Jerusalém. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. O que Jesus quis dizer? Está passando, está acabando o tempo em que só pode adorar se for no templo. Como eu falei, eu gosto de estar em um prédio, em um templo, eu gosto de estar junto com os irmãos, eu sei que muitos irmãos também sentem falta, eu sei que é diferente quando nós adoramos juntos ali, num templo, na igreja onde a gente está acostumado. Se sentir acolhido ali pelos irmãos, né? Sim.
pelo pregador da palavra, a gente também se sente acolhido estando ali próximo deles, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe da importância, da necessidade, sabe que os irmãos sentem falta, mas estamos falando de um momento, um período que nós estamos vivendo, que muitos cristãos, inclusive, recebi, inclusive, uma notícia hoje mesmo, uma notícia fresca, uma irmã, a irmã Dora, que congregava junto conosco, faleceu vítima dessa enfermidade. Ela tinha uma outra enfermidade? Tinha, mas como muitos têm falado, se não fosse esse vírus, ela ia viver muitos anos mais, mesmo tendo alguma enfermidade. Então, esse vírus tem matado. Meus tios morreram nas últimas semanas, sabe? Tantos outros conhecidos. Vi pessoas onde eu trabalho, pessoas que perderam seus filhos, sabe? Pai enterrar os seus próprios filhos. Um jovem de 33 anos, um homem jovem, né, de 33 anos. Estamos todos sujeitos, né? Sim. Não escapa nenhum. Pegou o vírus, muitos já estão... Não volta mais para casa, não vamos mais ver aquela pessoa, acabou. Então muitos pensam assim que, não, eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, então eu não vou morrer. Não é esse vírus que vai me matar. O sangue de Jesus me cobriu, eu estou protegido, eu estou guardado, os anjos do Senhor acampam ao meu redor, então eu posso abraçar, eu posso me reunir no templo, eu posso ficar sem máscara, não preciso de álcool em gel, porque minha proteção é Jesus. Quer dizer, e tem pastores e profetas incentivando esse tipo de comportamento, usando esse tipo de lógica, usando até a Bíblia para defender esse tipo de responsabilidade. E quantos não têm perdido as suas vidas dentro da própria igreja, meus irmãos? Então, o meu objetivo, a nossa postura em relação à igreja, continuar fechada, mesmo, parece que liberaram agora nesse domingo, o retorno, a reunião dentro de templos religiosos, mas com todas aquelas restrições, apenas 25% da capacidade, o horário reduzido, e com máscara, distanciamento, álcool em gel, enfim, cheio de protocolos. Então, mesmo que a gente decida, vamos abrir, você sabe que não é todo mundo que vai poder ir. Aí a gente abre, aí vai 25% só da igreja. E se você fizer parte dos outros 75%? Você não vai ficar feliz do mesmo jeito. Você fala, poxa, abriu, mas eu não posso ir. Não pode, porque não pode ir todo mundo. Então a gente decidiu, principalmente porque na nossa cidade e no nosso estado em geral, estado de São Paulo, e sei que em outros lugares aí do Brasil, outros estados está do mesmo jeito, os números não têm diminuído. Então não adianta o prefeito, o governador liberar e as pessoas continuarem se contaminando e as pessoas continuarem morrendo, inclusive servos de Deus, pessoas dentro da própria igreja estão morrendo, vítimas desse vírus. Então a minha preocupação, eu tenho preocupação com a tua alma, com a sua vida espiritual, mas tenho preocupação também com a sua saúde física. Não, fora que a maioria das pessoas da nossa igreja também são do grupo de risco. A maioria deles é do grupo de risco. Tem essa também. Então, a minha preocupação é com a tua saúde. E quando a gente vai para a Bíblia e descobre que, na verdade, nunca foi uma obrigação no Novo Testamento, nunca foi uma obrigação a gente adorar no templo, aí entra aquilo que eu falo. É uma covardia dos pastores que incentivam as pessoas a acreditar que só dá para adorar, que Deus só ouve oração, que isso só vai ser edificado, só vai ser fortalecido na fé se você for até o templo. Repito, eu gosto muito de ir até o prédio onde a gente se reúne, o templo que a gente se reúne para adorar a Deus. E não vejo a hora de voltar. Mas eu sei que se não tiver, isso não é uma obrigatoriedade. A nossa vida espiritual não pode ser abalada, afetada, por causa de um templo, sabendo que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então, vamos lá, meus irmãos. Eu penso hoje que covarde é quem ensina que igreja é templo e insiste em te levar para o templo mesmo sabendo do risco de você pegar ou transmitir o vírus. Não é só o fato de que você pode pegar. Às vezes você não pega, certo? Você não pega. Mas a sua mão, se você tocou em alguma coisa que tem o vírus vai estar na sua mão, mas não vai entrar no seu organismo. Mas aí essa minha mão eu toco no meu irmão, eu cumprimento aqui o meu irmão, aí o meu irmão vai lá e põe a mão na boca. Eu não peguei o vírus, mas ele pegou e ele pode morrer.
É que a gente não sabe, mas muitas vezes nós podemos estar sendo responsáveis pela morte das pessoas. A gente pode ser responsável pela nossa própria morte, por falta de cuidado, e responsável pela morte das pessoas. Então, por isso que nós temos que manter o distanciamento, pelo menos por enquanto os casos continuam aumentando ao invés de diminuir. Então, pastores que incentivam você a ir no templo, mesmo sabendo que você corre risco de perder a sua vida, para mim é irresponsável. Esses sim são os verdadeiros covardes. Quem está tentando te proteger dentro da sua casa e orando por você, intercedendo por você, ensinando para você, mesmo você aí dentro da sua casa, está recebendo o ensino da palavra de Deus. Então, esses pastores estão cuidando de você e não incentivam você a ir nos templos, nas aglomerações, esses são os pastores que amam você. Eles não devem ser chamados de covardes, como muitos têm chamado. Não, porque eles estão sendo responsáveis com a sua vida. Então, covardes e mentirosos são aqueles que dizem que o crente não pega vírus, ignorando o fato de que vários crentes já morreram nessa pandemia. São covardes ao incentivar os fiéis a colocarem Deus à prova, assim como Satanás tentou fazer com Jesus. Olha o que diz lá em Atos capítulo 17, versículo 24, vai aparecer aí na tela para você. Versão Almeida, Revista Corrigida, Atos 17, 24, diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então não adianta você falar, eu tenho que ir para a igreja, tenho que ir para o templo, porque Deus só está lá. Mentira. Em Atos diz, Deus nem habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habitava na época do Antigo Testamento. Mas mesmo no Antigo Testamento, ele falava lá através da boca do profeta Isaías: se a terra é como um estrado para os meus pés, que tipo de templo vocês conseguiriam edificar para que eu viesse habitar? Eu sou muito grande, não tem como, não tem como Deus caber dentro de 4 paredes. Mas a Bíblia diz que Ele está perto e habita com aquele que é quebrantado e contrito de coração. Ele habita não mais em templos de pedra, mas em templos de carne. Nós vamos ver isso mais para frente. Olha o que diz também Atos capítulo 7, versículo 48 até o 49. É uma confirmação, né? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Então é a confirmação. Olha 1 Coríntios 3, 16. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, meu irmão, você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. O nosso templo está lá fechado e Deus não está lá naquele templo. Ele não habita naquele lugar de pedra, mas Ele habita em todos nós que cremos no Senhor. Em todos nós que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Em todos nós que temos fé em Jesus Cristo. Ele habita em nós, é o que diz a palavra de Deus. Então, aonde você está, meu irmão, minha irmã? Deus está com você aí, para te guardar, para te consolar, para falar com você, para te dar esperança, para aumentar a sua fé. E hoje nós estamos usando esse recurso através do vídeo para de alguma forma tentar te ajudar, te auxiliar, te edificar e também ser edificado. Então, covarde é quem te ensina que a igreja é o templo do Espírito Santo. Não, você é o templo do Espírito Santo e você é a igreja. Segundo, covarde é quem te ensina que só pode adorar no templo. Olha o que diz lá em João 4:23, eu já até citei o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Jesus diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quem são os adoradores que o Pai procura? Aqueles que adoram no templo? Não. São aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Eu e a minha esposa tivemos muitas experiências, tanto sozinho como juntos, de adorar a Deus, sentir a presença de Deus nos lugares mais improváveis possíveis. Então eu já senti a presença de Deus quando estava adorando e orando dentro do banheiro, por exemplo. Uma vez eu estava no horário de almoço na empresa, adorando o Senhor no banheiro da empresa.
No metrô já, né? No metrô, um dia eu estava lá com fone de ouvido, adorando o Senhor em espírito, e comecei a chorar de sentir a presença de Deus. Só que no Antigo Testamento isso não seria possível, porque só podia adorar no templo. E aí vem alguns pastores e profetas hoje dizer que ainda estamos no Antigo Testamento. Em outras palavras, é isso que eles estão falando. Não, só pode adorar se for lá. Você nunca vai conseguir sentir a presença de Deus dentro da sua casa ou fora dos templos religiosos, que é uma mentira, é uma covardia. Você pode aí onde você está, meu irmão, não importa se você esteja no meio da rua, não importa se você esteja na sala da sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, aonde você adorar ao Senhor, se for em espírito e em verdade, porque é esses os adoradores que o Pai procura, você vai conseguir sentir a glória e a presença de Deus na sua vida. Amém. Deus vai receber o seu culto e a sua adoração. Glória a Deus. Em Mateus 18, verso 20, diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então você não precisa estar no meio de uma grande multidão para sentir a presença de Deus. Você pode estar, às vezes, sozinho, como Jesus ensinou, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E o Deus que te vê orando em secreto te recompensará. Ou, de repente, você pode juntar aí uma pessoa que seja da sua família. Fala, 2 ou 3 reunidos no meu nome. Então você junta aí, pega o seu sobrinho, o seu neto, o seu filho, ou a sua esposa não quiser, o seu esposo não quiser, você chama alguém aí da sua casa, fala assim, vamos adorar a Deus junto? Vamos fazer uma oração aqui, vamos buscar o Senhor? E vocês comecem a orar do jeito que vocês sabem, de repente vocês falam assim, mas eu não sei orar, ainda sou novo, eu não sei o que falar. É com as suas palavras, orar é falar com Deus, você vai falar, Deus, eu não sei nem o que falar, mas me ajuda, me abençoa, me cura. Me tira essa tristeza, traz alegria para o meu coração, ajuda o meu filho, ajuda... E aí você vai desenvolver uma conversa com Deus, porque oração é isso, é falar com Deus o que está acontecendo com você. Seja uma aflição, ou seja até um momento de alegria, você compartilha com Deus, ó Senhor, muito obrigado, eu estou feliz, porque hoje o Senhor me permitiu respirar mais um dia, eu acordei, estou vivo, tenho saúde, e aí falar com Deus. Terceiro ponto é, covarde é quem te incentiva a colocar Deus à prova. Aí nós vamos entrar ali na tentação que Jesus sofreu no deserto, quando Satanás se apresenta diante dele e diz o seguinte, Mateus 4, versos 5 ou 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Então eu vou traduzir para você o que o diabo estava falando para Jesus. Jesus, se joga de cima desse templo, ou se joga de um prédio, porque está escrito lá no Salmo 91, o diabo usa a própria Bíblia para enganar os escolhidos de Deus. Ele usa a própria Bíblia para preparar armadilhas e ciladas para que você caia, meu irmão. E muitas vezes, se ele usou a própria Bíblia, você acha que ele não vai usar muitas vezes um suposto profeta ou pastor que está te incentivando a se expor ao vírus, se reunindo num templo religioso, sabendo que o templo nem é mais a casa de Deus somos todos nós, não é? Então, ele disse para Jesus, pode se jogar daí, porque os anjos vão te proteger, vão te guardar. Ele pode estar falando aí, soprando no seu ouvido. Pode sair na rua, pode ficar sem máscara, pode se reunir no templo sim, pode abraçar, pode cumprimentar sim. Os anjos vão te guardar. Mas o que Jesus respondeu para o diabo? Sim, os anjos nos guardam, mas está escrito, não coloque o Senhor Deus à prova. Não ponha à prova o Senhor teu Deus. A gente não pode ficar testando. Vamos ver se Deus tem poder mesmo para nos guardar. Vou pôr a mão no fogo. Eu vou entrar no meio de um tiroteio. Eu vou me jogar na frente de um carro e um anjo de Deus vai parar o carro. É a mesma coisa. Então nós não podemos nos expor a esse vírus achando que Deus vai nos guardar. Como eu preguei outras vezes, isso é como um suicídio. Tem que vigiar. Não adianta só orar, tem que vigiar também. Conclusão, meu irmão, covarde não é o pastor que está tentando impedir que o vírus se espalhe e continue matando pessoas. Covarde é aquele que está fazendo o contrário disso, afirmando que a adoração no templo é a atividade essencial, ignorando que você pode adorar ao Senhor
na sua casa, onde você estiver. Essencial mesmo nesses momentos é a tua oração, que não precisa ser dentro da igreja, não precisa ser dentro de um templo. Você pode agora mesmo, aonde você está, e é o que nós vamos fazer daqui a pouco, orar pelo Brasil, orar pelo mundo, clamar para que Deus afaste esse vírus, essa enfermidade de uma vez por todas. Clamar também para que esses políticos que são interessados no dinheiro, que não estão nem aí para a gente, parem de fazer política em cima da desgraça dos outros. Entende? Muito mais essencial ainda é a nossa vigilância, como minha esposa falou. Quando Jesus disse para os discípulos, né, sobre vigiar e orar, é interessante que o vigiar veio antes do orar, né? E todo mundo fala, não, temos que orar, temos que orar. Mas antes de orar, você tem que vigiar, você tem que prestar atenção. Olha bem o que está acontecendo à sua volta. Está acontecendo um tiroteio? Não se joga no meio do tiroteio. Não se joga. Então vigia, presta atenção. O diabo pode estar preparando armadilha para você dentro da própria igreja. E quantos já não caíram dentro da própria igreja? Mas, como eu falei no início, não vejo a hora de estar reunido com você. Seja num templo, seja numa praça, não importa. Eu quero estar reunido com vocês, orar junto com vocês, dar as mãos, cumprimentar, abraçar. Eu quero, minha esposa também, todos nós queremos. Mas não é o momento para isso, como até postei essa semana, cheguei a pregar. Teve um tempo lá em Isaías que o povo de Israel viveu um exílio. E Deus falou através do profeta, é tempo de você entrar na sua casa, fechar a porta e ficar trancado até que passe a ira do Senhor. É tempo de nós ficarmos, infelizmente, mesmo a gente não gostando, é tempo de nós ficarmos trancados para preservar a nossa própria vida. E para preservar a vida dos outros, que de repente a gente pode estar matando os outros, transmitindo vírus para eles. Então, enquanto a pandemia continuar crescendo, enquanto o vírus continuar se espalhando, enquanto eu estiver ouvindo notícias de que pessoas cada vez mais próximas de nós estão perdendo a sua vida, inclusive pessoas que creem no Senhor, que tinham os anjos guardando eles, mas se chegar a sua hora, meu irmão, não tem jeito. E se você ainda se expor, querendo colocar Deus à prova, não se iluda, não se engane achando que Deus vai me guardar. Não, você tem que fazer a sua parte e vigiar. Eu queria até lembrar, estava até conversando com a minha esposa também, para encerrar essa pregação, queria lembrar daquele período da história de Jesus em que ele entra na casa de Marta e Maria. E Maria fica aos pés de Jesus ouvindo o seu ensino e Marta começou a ficar preocupada com os afazeres, com a obra que ela tinha que fazer ali na casa dela. E ela achou ruim que a irmã dela ficou lá sem fazer nada, né? Só aos pés de Jesus. Mas Jesus disse, Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, só uma coisa importa. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Eu queria enfatizar nem esse fato de que Marta estava preocupada com outras coisas, mas o fato de que Maria, a irmã dela, não estava dentro de um templo. Não estava no meio de uma multidão de 1000 pessoas dentro de uma igreja. Ninguém, meu irmão, ninguém, sentiu tanta presença de Jesus e ouviu da sua sabedoria e desfrutou ali das maravilhas de Jesus, como essa mulher que esteve aos pés de Jesus. Jesus disse, ela escolheu a melhor parte e essa não será tirada. Então ela sozinha conseguiu enxergar Jesus dentro da própria casa dela. Jesus estava ali em carne e osso, sim, mas ele prometeu que mesmo depois de ele ter ressuscitado e subido, ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não estará conosco apenas de domingo, apenas no templo, é todos os dias, em todos os lugares. Jesus estará com você, meu irmão. Basta você abrir o teu coração, abrir a tua boca, orar, cantar hinos ao Senhor. Ele estará ouvindo, ele estará perto de você. Ele está junto com você para te ajudar, para te consolar, para te levantar, para te dar mais fé, para te dar mais esperança, para te dar mais força. Jesus está perto de você, ele não está longe. Louvado seja o nome do Então Senhor. mesmo que você fale, na minha família não tem ninguém que tenha a mesma fé que eu, mas Jesus está aí com você, meu irmão. E nós estamos aqui intercedendo, orando por você mesmo à distância. Estamos aqui, gravando esse vídeo, essa mensagem, essa pregação para tentar te ajudar. Então, não desfaleça, meu irmão, não perca a fé, não perca a sua esperança. E não acredite nesses pastores e profetas que dizem que você
só pode adorar de verdade se for num templo, porque é mentira. É bom adorar num templo, eu gosto e não vejo a hora, mas você pode adorar a Deus em espírito e em verdade, Amém. aonde você estiver. Glória Amém? a Deus. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria. Uns dias atrás, uma amiga minha falou que não conseguia cultuar o Senhor em casa. Ela falou assim, é tão diferente, é tão difícil para mim, né, cultuar. E eu falei assim para ela, quando você for cultuar ao Senhor, meu esposo, ele faz culto lá em casa também. Chega no domingo à noite, ele fala, vem cá, que é o momento do nosso culto. Ele põe a pregação lá, a palavra que ele pregou, e a gente cultua. E eu falei assim para ela, entra nesse culto, né? Se você se sentir bem, se você acha que isso te ajuda para você conseguir estar ali na presença do Senhor, se arruma como se você fosse ao culto, né? Se veste como se você fosse ao culto, porque você vai cultuar o Senhor. Quando você se desloca da sua casa e vai à igreja, você vai cultuar a quem? Não é o Senhor? E você não se arruma? Você não se prepara para esse culto? Faça isso. Se prepare para esse culto que vai ser ali, na tela da sua TV. E depois de um tempo, ela se apegou àquela palavra, e depois de um tempo ela veio falar para mim, falou, Fabi, olha, para mim foi uma bênção, viu, aquela palavra que você me deu em relação a gente se preparar para o culto, que eu ia cultuar ao Senhor ali na minha sala, e ela cultuava, detalhe, sozinha, sem ninguém, ela e a televisão, ela e o celular, na verdade, não era nem a televisão. E ela falou que se preparou para esse culto, se arrumou, se perfumou até, e foi ali cultuar ao Senhor. Faça isso. Tenha o seu momento de preparação para o Senhor, para entrar na presença do Senhor ali. É o seu momento, você e Deus. Deus vai falar com você. Amém? Amém. Porque senão vira assim, se a gente se arruma só para ir na igreja, dá a impressão que a gente está se arrumando só para as pessoas, né? Como se a gente não estivesse se importando com Deus, né? E se você se arruma em casa, você mostra que de fato sua preocupação é agradar ao Senhor. Claro que Deus não liga muito, né, em relação a isso, né? Mas é os gestos do nosso coração, os gestos, né, que a gente quer de todas as formas agradar ao Senhor. Então faça isso, como disse, né, minha esposa, irmã Fabiana, e vamos orar. Você não está sozinho nessa batalha, estamos juntos com você, vamos todos interceder por cada um de vocês, pelas pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, as pessoas que estão aí desesperadas. Vamos orar, porque Deus, ele tem poder para fazer, Deus, ele pode fazer. Mas a gente sabe que infelizmente alguns já se foram, alguns já se perderam. Nós oramos pelas famílias que ficaram com o luto, com a dor da perda, mas nós não podemos perder a nossa fé, perder a nossa esperança. Temos que continuar orando e acreditando que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de ouvir a Tua voz, de entender a mensagem, o Evangelho, a Tua Palavra. Ó Senhor, é verdade que muitos estão brigando para voltar a se reunir no templo. E eu sei que Jesus, enquanto o Senhor esteve aqui neste mundo, em nenhum momento o Senhor fez questão de construir novos templos, o Senhor em nenhum momento fez questão de colocar as pessoas dentro de sinagogas. O Senhor chegou até a pregar dentro de uma sinagoga, mas com o objetivo de converter aqueles judeus ao caminho verdadeiro, caminho que conduz até o Pai. Mas muitos hoje ainda insistem, Senhor, que adoração verdadeira é somente no templo, de que comunhão e a Tua presença é somente no templo. E nós sabemos que isso é mentira. As pessoas que querem ir para o templo num momento como esse, Senhor, é um perigo enorme, é um perigo enorme. Nós sabemos que por mais que os anjos do Senhor nos guardam, nós sabemos que nós não podemos colocar o Senhor à prova e que por isso temos que tomar todos os cuidados, Senhor, com a nossa saúde. Temos que prestar atenção na hora de atravessar uma rua. Não podemos, por ignorância, atravessar a rua com os olhos vendados, achando que Deus vai nos guardar. Não, nós temos que fazer a nossa parte. E quando estiver fora do nosso alcance, nós cremos que o Senhor estará lá para nos guardar. Mas se chegar o momento de partirmos, o Senhor também não vai nos poupar.
porque nós não nascemos para viver eternamente aqui na terra. Esse corpo terreno não é imortal, esse corpo aqui vai perecer, ele vai se desgastar, ele vai envelhecer. Nós sabemos, Senhor, ó Pai, que depois que nós morrermos, Senhor, da mesma forma como todos, Senhor, os bichos vão comer, é o processo natural da nossa vida. Nós nascemos, crescemos e morremos. Nós sabemos que essa é a ordem natural das coisas. Mas sabemos que estaremos eternamente contigo, face a face contigo. Até chegar lá, Senhor, nós queremos continuar ganhando almas para Ti. Queremos continuar fazendo a Tua obra. Então eu oro e intercedo agora pelos meus irmãos que estão, Senhor, muitas vezes sem saber o que fazer dentro das suas casas. Principalmente pelos novos convertidos, Senhor, que talvez não entendem ainda muito bem a Tua palavra. Senhor, que os Teus anjos possam guardar, que o Teu Espírito Santo possa trazer consolo, possa trazer refrigério, que o Teu Espírito Santo possa lembrar e ensinar sobre tudo aquilo que Jesus ensinou. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pelas pessoas que estão nas UTIs, que estão nos hospitais, as pessoas que já estão com essa enfermidade, estão precisando de um oxigênio, Senhor, de um cilindro, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. E nós pedimos, Senhor, não apenas pela nossa cidade, Senhor, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo mundo como um todo. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia de nós. Afasta de nós este mal, este vírus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e traz cura, Senhor, traz cura. Nos livra completamente, Senhor, ó Pai, desta enfermidade, deste vírus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos por aqueles que já perderam, Senhor, os seus parentes. Oramos, Senhor, pela família da irmã Dora, Senhor, que faleceu no dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, conforta, traz consolo, traz refrigério aos amigos, aos parentes, a todos aqueles que estão envolvidos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, consola, Pai. E aqueles que estão vivos, Senhor, desperta-os para que eles tenham mais responsabilidade, que eles não ouçam esses homens que muitas vezes estão interessados no dinheiro das pessoas, por isso querem que as pessoas entrem nos templos apenas para arrecadar ofertas, mas em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu povo possa ouvir verdadeiramente a Tua voz e entender que mesmo dentro das suas casas eles podem adorar ao Senhor. E eles podem orar e ouvir a Tua voz. O Senhor pode responder às orações que fazemos dentro de casa também. É a nossa oração. Nós oramos em concordância, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Que você tenha uma boa semana. Por enquanto, fique em casa. Logo vai passar. Adore ao Senhor aí aonde você está. Junte uma ou duas pessoas, ou mesmo sozinho. Lembre de Maria, que estava aos pés de Jesus sozinha, mas a presença de Deus estava lá com ela. Amém? Todos nós desejamos uma ótima semana para você. Fique com Deus. Glória a Deus.